Bom dia a todos, eu me chamo Pedro Henrique Rocha e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Biossíntese e Caracterização de Nanopartículas de Prata utilizando extrato aquoso de casca de jabuticaba. O que a gente quis fazer nesse trabalho foi basicamente utilizar uma rota verde para a produção dessas nanopartículas de prata, principalmente porque a nanotecnologia verde ela busca utilizar esses materiais biológicos como uma alternativa mais sustentável para a produção de nanomateriais. No caso específico, os extratos vegetais eles atuam como agentes estabilizantes e agentes redutores para a produção de nanopartículas metálicas. A casca de jabuticaba ela apresenta compostos fenólicos e antocianinas que têm potencial redutor para a síntese dessas nanopartículas. Com isso, a gente quis produzir essas nanopartículas e avaliar as características físico-químicas, morfológicas e de estabilidade durante 365 dias de armazenamento. Falando um pouco sobre a metodologia, as cascas de jabuticaba foram previamente higienizadas e a partir disso fizemos um extrato aquoso. Esse extrato aquoso ele foi adicionado a uma solução de nitrato de prata e isso foi levado a banho-maria por 2 horas a 70 graus Celsius para a formulação dessas nanopartículas. Também a gente quis avaliar como a forma de armazenamento delas iria influenciar nas características. Então a gente armazenou metade em temperatura ambiente e metade em geladeira. Para avaliação em si das características, a gente utilizou diferentes metodologias. Uma delas foi o espectrofotômetro VVIS, uma absorvância espectral de 350 a 550 nanômetros. Utilizamos também espectroscopia Raman, o Zeta Sizer para avaliar índice de polidispersidade, o potencial zeta e o diâmetro hidrodinâmico, e a avaliação morfológica pelas imagens de MET. Falando um pouco sobre as curvas de absorção, tanto nas nanopartículas armazenadas em temperatura ambiente quanto nas armazenadas em geladeira, elas tiveram os picos dentro do esperado, entre da faixa de 350 a 550 nanômetros, e isso se manteve durante os 365 dias de avaliação. Também a gente consegue observar que na armazenadas em geladeira, essa variação da absorbância foi um pouco menor em relação à temperatura ambiente. Isso pode ser explicado por uma menor agitação das moléculas dentro de temperaturas mais baixas, favorecendo uma melhor estabilidade coloidal. Em relação à espectroscopia Raman, que mostra para a gente as bandas vibracionais dos compostos orgânicos, a gente consegue observar que em ambas as amostras, tanto em temperatura ambiente quanto em geladeira, elas tiveram picos semelhantes. Então tiveram perfis mais parecidos. Isso caracteriza uma composição química semelhante. À esquerda, em valores menores de decaimento Raman, a gente consegue observar altos valores e picos de intensidade, que caracterizam para a gente a ligação entre prata e biomoléculas. Também, no meio, a gente consegue observar picos menores, que são mais característicos de antocianinas e taninos presentes no extrato aquoso de casca de jabuticaba. E à direita, também a presença de estruturas aromáticas relacionadas a polifenóis e antocianinas. Em relação aos dados obtidos no Zeta Sizer durante o período de 365 dias, o diâmetro hidrodinâmico se manteve menor nas nanopartículas armazenadas em geladeira. Isso sugere para a gente que temperaturas menores de armazenamento promovem uma melhor estabilidade dessas nanopartículas. Em relação ao PDI, ambas tiveram valores estimados e dentro da faixa do esperado, mas as nanopartículas armazenadas em temperatura ambiente tiveram valores menores e com menor desvio durante o período analisado. E em relação ao potencial zeta, ambas as amostras tiveram valores próximos de menos 30 mV, que é considerado um valor satisfatório para esse parâmetro. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão nos ajudam a visualizar melhor essas características morfológicas das nanopartículas. Então, tanto em A, que representa as armazenadas em geladeira, quanto em B, que representa as armazenadas em temperatura ambiente, elas tiveram morfologias triangulares, prismáticas, hexagonais, pentagonais, com bordas definidas. Também é possível observar uma camada de solvatação em volta das nanopartículas. Isso auxilia no processo de estabilidade delas e evita a agregação. A partir disso, a gente consegue concluir que o extrato de casca de jabuticaba foi eficiente na síntese de nanopartículas de prata e também, diretamente, a gente consegue ver o potencial da nanotecnologia verde para a obtenção desses nanomateriais sustentáveis. Quero agradecer aqui a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, à Universidade de Brasília e ao Laboratório de Nanobiotecnologia da UNB. Obrigado a todos pela sua atenção.